Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos. Essa lição do capítulo 13, a última dela, esse capítulo que tem como título que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Benefícios pagos com ingratidão. Vamos falar primeiro do título desse capítulo 13. Que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Essa é uma frase de Jesus. Jesus, como sempre, ele era muito emblemático nas suas palavras. Ele, em todas as áreas do saber, do conhecimento, né? Ele se mostrava e se revelava o que de fato ele era e o que ele é, um grande mestre. Então, um grande mestre nas palavras e nos termos de comparação. Ele, para se fazer entender, ele usava de expressões bem simples, bem próximas de todas as pessoas, porque de fato ele sabia que ele estava falando para uma multidão de ignorantes, que éramos nós, alguns de nós, ou se não nós pessoalmente, mas representados ali por uma humanidade não muito diferente da nossa, porque em termos de infinita evolução, 2000 anos é muito pouco. Então, na média, nós estamos muito próximos ainda das pessoas que viviam ao tempo de Jesus. Ou seja, éramos e ainda somos muito infantis, espiritualmente falando. E isso nos torna pessoas difíceis de compreender aquilo que está muito acima de nós, está muito além da nossa percepção. Então, Jesus ele se valia de expressões bem simples do cotidiano para se fazer entender. Então, quando ele fala e faz a metáfora, né, a alegoria, a comparação das mãos, é para se fazer entender mesmo. Que o que uma mão esquerda fizer, a direita não deve ficar sabendo. Então as mãos estão muito próximas. O tempo todo, o dia todo, nós usamos as mãos, ambas, né, para as tarefas do nosso dia a dia. Então é como se fossem irmãs gêmeas mesmo, pessoas, até mesmo gêmeos siameses, ligados, colados. Então seria assim, algo na literalidade impossível. Como é que uma mão não sabe o que a outra faz? As mãos não têm consciência, evidentemente, mas na representação de Jesus, ele queria mostrar que, a exemplo das mãos, que estão tão próximas, mas na hora de fazer o bem, nós deveríamos ter uma cautela muito grande. E deu a comparação, de forma que o que uma mão fizer, a outra não deve saber. Esse é o título desse capítulo 13. Então isso significa que o bem não pode ser propagado. O bem não pode ser divulgado. Não o bem como valor, como virtude. Esse sim deve ser propagado, né? Nós devemos divulgar o bem, falar do bem. Devemos fazer coisas voltadas para o bem. Devemos ter essa preocupação com o bem. Isso é indiscutível. Quando Jesus fala isso, nós não devemos fazer a autopromoção. Isso não nos cabe. Isso não está de acordo com as regras do Cristo. Você fazer alguma coisa e sair contando, se vangloriando, propagando, se autopromovendo. E isso, de fato, é o que essa máxima do Cristo quis combater, quis repelir. E a lição aqui diz que quanto menos formos reconhecidos naquilo que fizermos, em termos de valor do bem, melhor seria. O Espírito que dita essa lição diz até que, se o benefício for esquecido na terra, ele será lembrado com mais propriedade ainda no céu. O título da lição, portanto, é Benefícios pagos com ingratidão. E essa lição começa com uma pergunta. O que pensar daquelas pessoas que, a pretexto de não toparem futuramente, se depararem com os ingratos, deixam de fazer o bem? E parece que é uma pergunta muito próxima de nós. O título do capítulo é que a vossa mão direita não sabe o que faça a esquerda e vice-versa. E a lição é benefícios pagos com ingratidão. E para começar a discutir o tema, uma pergunta. O que dizer, o que pensar daqueles que, a pretexto, pelo motivo de não toparem com os ingratos no futuro, deixam de fazer o bem? E de forma resumida, o Espírito respondeu dizendo que nesse há mais orgulho do que caridade, há mais vaidade do que amor. Porque de fato, se eles fazem alguma coisa de bom, não é pelo prazer que o bem feito nos proporciona, e sim para que haja o reconhecimento. Há pessoas que só podem fazer o bem, ou se só acham na condição de fazer o bem, se houver um reconhecimento. Esse é o nosso grande problema, um dos nossos grandes problemas, né? Nessa área do despreendimento, é querer recompensa.
Na nossa condição de homens encarnados, espíritos, ainda imperfeitos, as virtudes são fruto de exercício cotidiano, diário. Nós não temos ainda virtudes inatas em nós. Os espíritos que têm essas virtudes inatas, prontas neles, são aqueles espíritos que já trilharam caminhos mais longos do que os nossos, caminhos mais corretos do que os nossos, mais elucidativos do que os nossos. Enfim, são espíritos mais avançados, mais evoluídos. Na média de nós encarnados aqui na Terra, dos nossos 7 bilhões de encarnados, nós ainda somos espíritos que temos muitos defeitos, muitos vícios morais no nosso íntimo, no nosso ser. E isso certamente então que não nos faz pessoas que sentem ainda aquele prazer de fazer o bem, independentemente de qualquer reconhecimento. Nós somos muito mais ligados à animalidade, nós estamos muito mais próximos da origem do que do destino, que é a espiritualidade. A natureza nos ensina, pelo instinto do animal, que o animal ele revida de acordo com o que ele recebe. Se você der carinho para um animal, até mesmo um animal feroz, tem uns vídeos na internet que mostram isso, né? Animais ferozes e respondendo com amor. Não vale a pena arriscar sempre também não, que certamente é quem criou desde filhotinho, porque o instinto não é bem aquele. Mas mesmo no instinto, né, ainda é possível fazer um trabalho desse em casos excepcionais. Mas de um modo geral, se você agride um animal, ele retribui com agressão. No reino animal dito inferior, não há esse disciplinamento mental, intelectual, filosófico, de valores, de mudar comportamento. Não há. Eles agem pelo puro instinto, que notadamente, na maioria das vezes, é um instinto de sobrevivência. Então, se você agride, o animal tende a te agredir também. Nós, seres humanos, embora com um corpo de carne, mas na compreensão de que somos um ser eterno, imortal, em franca evolução, em constante evolução, nós vamos aprendendo valores para combater esse lado animal. Então, quando a gente diz, olha, eu vou fazer o bem, independentemente de reconhecimento, isso é um exercício, isso é um valor. Tanto é que Jesus foi o grande mensageiro dessa palavra, dessa mensagem. Ao tempo de Jesus, e mesmo hoje, muitas vezes é muito normal a pessoa fazer o bem para quem lhe faz o bem. Se espera que isso aconteça minimamente, fazer o bem para quem me faz o bem. Só que a proposta de Jesus foi de fazer o bem para quem me faz o mal. Ora, se a proposta de Jesus é fazer o bem para quem me faz ou deseja o meu mal, eu jamais posso esperar qualquer tipo de recompensa, de retribuição por aquilo que eu faço. O Espírito, para se fazer compreender, diz que aquele, que quanto menos for reconhecido na terra, mais será no céu. Até usa uma expressão alegórica, não há céu, não há inferno para nós espíritas. O que há é o plano mais denso, mais grosseiro, de energias mais condensadas, que é o plano físico que vivemos, e outras dimensões, que não é uma só também, fora da dimensão material, não há apenas uma dimensão, existem muitas e muitas e muitas dimensões, que para nossa comparação já não são mais materiais, que são espirituais. Mas mesmo sendo espirituais, há dimensões espirituais tão grosseiras, que elas semelhantes a outras espirituais mais elevadas, seriam comparadas à dimensão material. É mais ou menos para entender que a evolução é infinita. Então, para nós que vivemos nesse limite físico aqui, nós temos muita dificuldade ainda de trabalhar esse valor que Jesus veio nos ensinar. É lição, é aprendizado. E ele, sabendo que éramos crianças, usou a expressão de criança. Olha, o que uma mãozinha fizer, a outra mãozinha não pode saber. Olha, ele queria dizer o seguinte: o valor do bem é o prazer que ele lhe proporciona. Os espíritos iluminados, eles não fazem o bem com nenhuma esperança, com nenhuma expectativa. Nós fazemos. Nós temos muita dificuldade de fazer o bem, de um modo geral. E de fazermos o bem para pessoas que não nos querem bem, essa dificuldade é um tanto quanto maior. Mas a lição é clara: benefício pago com a ingratidão jamais deve ser desestímulo. Porque o que importa é o termo benefício, de bem. Se nós nos propomos a fazer o bem, isso é o bastante.
A palavra paga já não devia nem existir, porque poderia colocar benefício pago com a gratidão. Também não deve existir. Não há que haver pagamento no benefício. Será que aqui alguma mãe e as mulheres têm esse status de amor mais sublime na terra? Alguma mãe aqui que fez um dia o seu dever de mãe perante um filho recém-nascido, esperou algum momento que ele lhe retribuísse de alguma forma, que lhe pagasse de alguma forma? Aliás, até nessa seara nós vamos deparar com quantas e quantas histórias de filhos ingratos. Tem até uma lição do Evangelho com esse título, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então existem muitos filhos ingratos. Ora, se há filhos ingratos que foram acolhidos no regaço de suas mães, quiçá haverão homens ingratos, mulheres ingratas, pessoas ingratas que receberam um benefício de alguém em um determinado momento da vida. Como eu disse, somos espíritos imperfeitos, e a gratidão não é um dos valores que nós temos sobrando em nós. De um modo geral, somos ingratos e negativos. Por isso sofremos. Por isso somos doentes, desequilibrados, transtornados, obsidiados. Por isso é que muitas vezes as casas espíritas têm multidões de pessoas onde tem curas, buscando curas para os seus corpos, quando na verdade o Evangelho é a maior cura que pode haver. Não há cura maior do que a do Evangelho. O maior médium de cura do Espiritismo é o Evangelho, se seguido, se praticado. Porque ele nos ensina, ele é a água, que Jesus falou, quem beber dessa água jamais terá sede. Nós precisamos desse Evangelho. Esperar reconhecimento já é o contrassenso do benefício. Benefício, bem. O bem não espera. O bem não deseja nada que não seja ele próprio fazer. E Jesus, para nos ensinar sobre isso, ele nos contou uma parábola, que é a parábola do semeador. Qual é a proposta da parábola do semeador? É dizer que todos podemos e devemos semear. A semente é obrigação do semeador. O resultado da semeadura não é. O semeador saiu a semear, diz a parábola. Semeou em vários lugares, ao longo do caminho, entre pedregulhos, entre espinhos e em terra boa. Semeou em todos os lugares. A semente nunca foi diferente. A semente sempre foi a mesma, mas os resultados não. E o semeador que semeou entre espinhos não amaldiçoou a semeadura. O semeador que semeou no pedregulho não amaldiçoou a semeadura. Ele apenas fez o seu papel de semeador. O resultado não estava nele, não dependia dele. Assim somos nós diante da vida. Parece que é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos pessoas proativas. Pessoas que tenham compromisso com coisas boas. É o que o mundo precisa. Mais do que nunca, sempre precisou, hoje mais do que nunca. Vivemos uma crise de valores morais, de valores éticos, de princípios, de honestidade. Isso tudo, essa falta do bem é que gera tudo isso. Não é problema nosso o resultado. Eu não vou fazer porque não vou mudar o mundo, mas você muda aquilo que você pode fazer, o seu limite. Mas não vai ter reconhecimento. Não há que ter reconhecimento. O reconhecimento não é um problema seu. O reconhecimento ou a ingratidão é um problema, só que não é seu. A gente já tem muito problema, muitos. Não queiramos o problema que não é nosso. Eu fiz o bem para alguém e ele não reconheceu. O problema de quem? Seu ou dele? Dele. Não é problema seu. Que não dá para você fazer o bem e reconhecer ao mesmo tempo, que seria o suprassumo do orgulho. Eu sou tão bom, não é? Você faz o bem e já reconhece. Nossa, eu sou tão bom, sou tão caridoso. Isso não existe. Se nós fizermos isso também, já alguma coisa está errada. Eu não posso nem eu mesmo reconhecer e também não posso esperar que o outro reconheça. Não é um negócio. Não é algo que eu faça para receber. Não é uma barganha, não é uma troca. É um sentimento. Quando nós sentimos bem em fazer o bem, pronto, está tudo resolvido. A equação está solucionada. É exatamente aí que reside o sucesso do bem. É transformar a pessoa que pratica o bem. E quando falamos em bem, o bem é o sentido mais amplo que se pode pensar.
que se pode imaginar. O bem não está limitado dentro das igrejas, sejam elas quais forem. O bem não é um privilégio dos religiosos, dos crentes de todos os matizes. O bem também mora no coração dos ateus, dos que negam Deus por palavras, por pensamentos, mas o reconhecem em atitudes. Quantos há que falam de Deus, que pensam em Deus e o negam em atitudes? Nós seremos reconhecidos por Deus, não por professarmos essa ou aquela crença. Se fosse assim, não é? Haveria um tipo de beneficência exclusiva. Tem até uma lição no Evangelho sobre isso. Você vai fazer o bem, então, só dentro do seu grupo, do seu nicho. Tem uma pergunta sobre isso também. O que dizer das pessoas que só fazem o bem dentro do seu segmento religioso? Isso é negócio. Pode até ser um bom negócio, inclusive. Uma ação entre amigos. Eu te ajudo, você me ajuda. Até não tem nada errado nisso. Mas não é o bem do qual Jesus quis dizer também, não. Isso é uma espécie de consórcio. Quem é que já não fez um consórcio? Você paga um dia, você recebe, né? Às vezes faz até consórcio entre amigos. Isso é mais um consórcio. Agora, o bem do qual Jesus falou não tem nada a ver com religião, com igreja, com nada. Tem a ver com virtude, com valor, com qualidade, com estar disponível. Disponível para quê? Para coisas simples. Disponível para cumprimentar alguém. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Você está bem? Como é que está seu dia? Talvez isso seja muito na vida de uma pessoa. Cumprimentar alguém, um momento que você está estressado, a pessoa te cumprimenta. Poxa vida, não posso passar a minha agonia para ele. Você retribui com um sorriso, olha no olho dele e fala, bom dia, tudo bem? Isso pode representar muita coisa para aquela pessoa. Naquele momento é o que ele mais precisava. Hoje tem muita expressão, ser do bem, é mais ou menos ser do bem. Não ter compromisso com coisas que deliberadamente são erradas. Porque errar, a gente vai errar, claro, né? Para fazer o bem não precisa ser santo, não. Aliás, o mundo dos santos não é aqui. A terra tem de tudo, menos santo. Se tem uma coisa que não tem na terra, é santo. Aqui não é lugar de santo. A não ser que seja um grande avatar, um grande missionário, eu vou me reportar só a esse aqui, para não errar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu confio nele. Esse sim. Aos demais somos seres imperfeitos. Mas há aqueles que têm um compromisso de acertar. Isso é bom. Compromisso em acertar não significa que não vai errar. Ele tem um compromisso em acertar. Ele tem uma vontade de ser útil, de servir. Nas pequenas ações da vida, nas grandes ações da vida, enfim, onde seja possível se fazer isso. Mas sem jamais pensar, poxa, perdi meu tempo, porque aquele que eu ajudei não reconheceu. Podia ter ajudado alguém que reconhecesse. Reconhecesse o que exatamente? O Evangelho fala, a lição não foi toda lida, a respeito que a gente não sabe também o benefício que você leva para alguém, que talvez ele não reconheça agora, mas um dia ele vai reconhecer, e vai mesmo. Até a lição fala que isso será até o seu castigo depois, do remorso, né? De certa forma, o remorso é a pior coisa que pode haver na nossa vida, é o remorso, realmente. Então, quando você ajuda alguém, às vezes até ele não reconhece nada, não tem problema, não é problema nosso. Agora, saibamos de uma coisa, uma semente, uma palavra, um benefício feito, não se perde jamais. Um dia ou outro, aquela pessoa, nessa vida ou na outra, ela vai ter aquele referencial teórico a respeito de um valor que lhe foi ensinado. Isso se vê até com os filhos, às vezes. Quantos filhos têm histórias para contar? Dos conselhos que receberam de suas mães quando crianças, que não seguiram, que não atenderam, que acharam que aquilo era um puro aborrecimento da mãe, e que por não valorizarem aquele conselho, depois, na vida, já adultos, maduros, cometeram impropriedades, erros, pequenos e grandes, talvez até crimes. E depois, já lembrando do passado, da infância, se recordam das palavras da mãe orientadora, amiga, conselheira, educadora, que não foi ouvida naquele momento. E agora, já com a experiência da vivência, porque a gente só evolui vivendo, não tem como fazer um curso teórico de evolução, isso não tem como, isso não existe, não adianta. A gente aprende esses valores para vivenciar. E agora, com a experiência da vivência, recordando-se da mãe no passado, quantas vezes esse filho vai falar, nossa, mas poderia ter sido diferente, não é?
Quer dizer, está perdido o benefício que ele recebeu? Não. Ele está produzindo fruto no momento certo de produzir fruto. Porque a natureza não dá saltos, aprendemos isso na doutrina espírita. O espírito evolui no seu tempo. Nós temos o nosso tempo de evoluir. Agora, tudo que nós recebemos de bem fica gravado em nós. Se nós não exercitamos aquilo que aprendemos agora, não é problema. Não é motivo de desesperança. Por isso, então, é que Deus nos concede benefícios a todo momento, a todo instante. Não nos nega nada a pretexto de sermos filhos ingratos. Se Deus fosse nos negar coisas pautadas na nossa ingratidão, receberíamos muito menos do muito que recebemos, certamente. Nem por isso deixamos de receber. Recebemos constantemente. Fora a saúde debilitada, que sabemos é responsabilidade nossa mesmo, dessa ou de outra vida, no mais temos um corpo perfeito, uma máquina extremamente perfeita, temos um sol que brilha, temos as fases da lua, que governam as marés, que fazem com que a vida seja uma realidade no planeta Terra. Nós temos as plantas, temos os animais, temos todo o equilíbrio que a natureza nos proporciona, a temperatura certa, mesmo em dias mais quentes ou mais frios, mas de um modo geral a vida é uma realidade no planeta Terra. Há mundos áridos que sem a vida, conforme nós a conhecemos. Então tudo isso é uma dádiva de Deus, é um benefício de Deus para as nossas vidas, sem nos cobrar nada, sem nos exigir nada, sem nos impor absolutamente nada. Também sem impedir que nós colhamos os frutos da nossa semeadura, que é diferente, né? Mas Deus é tão bom, tem gente que sofre porque merece sofrer por Ele próprio. Ninguém põe sofrimento na vida dele, não. Ninguém é o responsável pela dor do outro, isso não existe. Nós somos responsáveis pelas dores que sofremos. Também somos merecedores do bem que recebemos na nossa vida. A nossa vida é uma constante, movimentação de erros, de acertos. Isso é que nos compete viver aqui na terra. Foi para isso que Jesus veio até nós, para nos ensinar como viver em sociedade, tendo o bem como um farol, tendo a virtude ou as virtudes como um farol. O avesso daquilo que normalmente nós acreditamos ser a realidade é a vida espiritual. Os valores espirituais estão numa proporção de inversamente proporcional aos valores materiais. Se aqui prepondera apenas o interesse, o egoísmo, a vaidade, os valores espirituais estão na outra dimensão, do desprendimento, do amor, da caridade, da compreensão. Seremos mais felizes, menos enfermos, na medida em que entendermos isso. Emmanuel diz: combate em ti o que mais detestais em mim. Porque eu falei um dia sobre essa questão da projeção, que é você jogar você no outro, para se enxergar no outro e criticar o outro. Na verdade, quando você faz isso, é porque você não dá conta de criticar em você e critica no outro, que é mais fácil. Está criticando a você, é espelho seu. Emmanuel falou isso também, com outras palavras. Combate em ti o que mais detestas, o que menos gostas em mim. Você olha para alguém, aponta o dedo, esse cara tem um defeito sério. Então combate. Ele é seu. Ele é tanto seu que você identificou com ele. Você se viu nele. E por defesa não fala de si, mas fala do outro. Esse é o meu dever, combater as coisas ruins em mim. E ser útil às pessoas na medida em que eu possa ser. As pequenas coisas, como eu disse. Eu não preciso esperar uma grande obra. Não, eu vou esperar um tempo que eu estiver maduro, estiver evoluído. Aí eu vou ser um missionário. Isso não existe. E nunca vai existir. Missões pequenas, insignificantes até, todos nós temos. Momentos de dar o nosso testemunho daquilo que já aprendemos, até toda hora, todo momento. O Espiritismo serve ou deve servir para nos fazer pessoas para viver em sociedade, não para viver dentro de centro espírita. É muito fácil viver dentro de centro espírita e sorrir aqui dentro para todo mundo. É o mínimo, né? E na rua, como é que eu sou? Eu consigo levar um pouco de bem lá na rua? É na hora que a cara cora de vergonha, né? E a gente ia testar toda hora. Não falta momento, não falta oportunidade para nós sermos testados. Ninguém está testando a gente não, somos nós mesmos, os nossos limites, as condições que temos. Deus não fica regrando a gente como um joguete, um teleguiado com um joystick na mão. A coisa não funciona assim não. Eu até já pensei que era assim, mas não é não. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Isso é bíblico, mas hoje eu não posso pensar como criança mais. Existem leis, existem regras invisíveis que nos governam assim, de forma tranquila.
E quando a gente pensa no bem, a gente sintoniza esse bem que está em volta de nós e nos sentimos bem. Quando eu faço o mal, eu entro em colisão com esse bem e isso me adoece. Por que eu fico doente? Fico triste, deprimido, pânico, não sei o quê? É porque eu estou em rota de colisão com a energia cósmica pura do universo. Não dá para enfrentar. Você enfrenta e se machuca. É uma energia tão grande, se enfrentar, você não ganha, perde, se machuca, se fere. Não é verdade? O bem, portanto, tem que ser algo sentido, não algo imposto. Você tem que ser bom, senão você vai para o inferno. Não. Se você for bom, você vai para o céu. Também não. Isso não existe, segundo nos ensinam as obras de Kardec, né? Céu e inferno é estado de consciência. Não é um lugar circunscrito no espaço. Está nas obras básicas, basta ler, está lá. Livro dos Espíritos, a Gênese. E é por aí. O tema é vasto, empolgante, mas são reflexões que nós devemos ter a partir da leitura desse capítulo 13, cujo título é: que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e notadamente a última lição 19, né? Fazer o bem sem esperar recompensa ou esperar retribuição. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre.